novamente para o livro de Romanos, né? Depois de uma longa série que a gente teve falando sobre a Reforma Protestante, falando do contexto histórico, né? Aí das principais ênfases. Hoje a gente retorna para o livro de Romanos, né? A nossa exposição, nossa série expositiva no livro de Romanos. A gente vai terminar praticamente hoje o capítulo 4. Então, abram em Romanos capítulo 4, a partir do verso 16 até o verso 25. Bem, Romanos 4, do verso 16 até o verso 25. Todos encontraram? Amém? Vamos fazer a leitura então. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pais de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, teu povo se reúne mais uma vez, ó Pai, para ouvir a tua santa palavra. Que o Senhor possa tomar mentes, ó Pai, cativas em obediência à tua escritura. Que o Senhor possa encher nosso coração de gozo, de alegria, ó Pai, em entender um pouco mais da tua sagrada escritura. Derrama do teu espírito, ó Pai, sobre a vida de cada um. Abre nossa mente para que a gente possa entender cada vez mais as escrituras. Nos molda cada vez mais a imagem do teu Filho Jesus. E que teu reino avance e que tu sejas glorificado nesta noite. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje nós vamos falar então de Romanos capítulo 4, do verso 16 a 25 que vocês leram, né? E aí nós até coloquei a imagem aqui, ó, confiando nas promessas como Abraão. Para os irmãos que não estão conosco nessa jornada, né, desde o início, eu vou dar uma recapitulação, vou falar um pouquinho, né, do que a gente viu até agora, para vocês ficarem inteirados do que a gente vai tratar esta noite. Que nem Paulo, ele estava no final da sua terceira viagem missionária lá na Grécia, né, lá na cidade de Corinto. E ele olhou para trás, né, todo o campo aqui praticamente que ele pregou o evangelho, né, ele viu que não tinha mais campo para pregar o evangelho, né, e ele colocou seus olhos nos locais onde Cristo ainda não fora anunciado. E ele colocou os olhos lá na Espanha, bem longe, bem ao extremo ocidente. E ele sempre teve vontade de ir a Roma. Ele estava de partida, já no final da sua terceira viagem missionária, ele ia para Jerusalém, né, entregar uma oferta, e depois ele ia pegar um navio para ir para Roma. Mas antes dele ir e voltar para Jerusalém, ele vai escrever uma carta para os irmãos de Roma, para preparar a sua chegada. Ele vai dizer o evangelho que ele prega, né, o que ele vai tratar com eles lá. E ele quer uma ajuda desses irmãos de Roma para ir pregar esse evangelho lá na Espanha, lá no extremo ocidente.
Então, para isso, ele vai, ó, eu prego isso, para preparar a chegada dele. E outras coisas também. Tinha muita boataria acerca do apóstolo Paulo. Muitas pessoas falavam que ele não era um judeu legítimo, né? Que ele pregava contra a lei, contra a circuncisão, contra a guarda de dias, contra a religião judaica. E Paulo quer esclarecer essas boatarias infundadas, porque ele não está pregando contra as instituições de Israel, mas ele está trazendo o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Então Paulo ele escreve a carta aos Romanos para preparar a sua chegada entre os irmãos de Roma. Né? E o que a gente viu até aqui? Até aqui, nós vimos praticamente várias coisas já passamos por 3 capítulos, né? E vamos finalizar o 4º agora. No primeiro capítulo, Paulo ele vai falar, ou ele falou, né, da perdição da raça humana, né, dos gentios, que nunca ouviram a lei de Moisés, eles estão perdidos, estão afundados nos seus pecados, nas suas transgressões, e não há chance para eles. No capítulo 2, ele se voltou para o moralista, ou para o religioso judaico. Ele falou, ó, não é por você ser uma pessoa boa, uma pessoa moralmente correta, que Deus vai te dar a salvação. Não adianta você ser uma pessoa moral, né? A gente fala de moralismo, né? Não adianta ser uma pessoa boazinha, isso não leva ninguém para o céu. Depois Paulo ele se volta no finalzinho do capítulo 2 para o judeu. Porque o judeu achava que ele era automaticamente salvo por ele fazer parte da comunidade de Israel, por ele ter recebido a lei, ter sido circuncidado, que era o sinal da aliança. E Paulo fala, não, essas coisas, por mais que sejam boas, elas não salvam ninguém diante de Deus. Ela não te coloca num local favorável diante de Deus. No capítulo 3, Paulo, né, ele fala de todo mundo pecou e todo mundo está destituído da glória de Deus. A lei não pode te salvar e não há como ser salvo mediante os seus esforços próprios. Aí, a partir do verso 21, não sei se eu coloquei ali, né, a salvação mediante a fé nas obras de Jesus Cristo somente, para judeus e gentios. Paulo introduz o único meio de salvação, que é por mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Ele realizou toda a obra da redenção, toda a obra de resgate, toda a obra dele foi em nosso prol, para o nosso intermédio, para a nossa salvação. Agora, no capítulo 4 que a gente entrou, Paulo ele começou a dar exemplos da justificação pela fé no Antigo Testamento. E ele trouxe 2 personagens. Primeiro Abraão e também Davi. Mas principalmente Abraão, porque Abraão é o pai da nação judaica. Né? E ele vai mostrar no Antigo Testamento, ó, nosso pai na fé, nosso pai, o nosso descendente, ele não foi justificado por aquilo que ele fez, mas pela fé dele nas promessas de Deus. Né? E aí vai falando ali que aqueles que seguem as pisaduras de Abraão, os passos de Abraão, ou seja, creem em Deus como Abraão fez, também é salvo. Né? E nesse capítulo 4, eu até coloquei assim aqui, ele fala muito de imputação. Né? Vocês já conhecem o conceito de imputação. Ocorre 9 vezes ao longo do capítulo 4. Eu falei para vocês que no capítulo 4, Paulo ia falar muito de imputação. O que é imputação? Quem lembra? Lembra, Jana? Tem... Isso. E aí a imputação da justiça de Cristo em nós. Isso também. É a terceira, né? É que a gente tem 3 imputações na Bíblia, que a gente fala, a doutrina da imputação. O que é imputação? Eu sempre dou o exemplo do amputar. Se amputar, vocês devem saber, você corta o membro e tal. Imputar seria acrescentar, enxertar, né? Colocar em conta. Não coloquei aqui. Eu deixei no outro slide. E é o que ocorre quando nós cremos em Jesus. Tem 3 imputações na Bíblia. A primeira é quando Adão pecou. Quando Adão pecou, o pecado dele foi creditado na nossa conta. Né? Por isso que nós somos culpados. Nós carregamos a culpa de Adão. A gente não carrega só o nosso pecado próprio, mas o pecado de Adão conosco. A segunda imputação ocorre quando você crê em Jesus. Quando você deposita fé em Deus, naquilo que ele fez por você, mediante Jesus Cristo, a obra de Jesus. O seu pecado é colocado sobre os ombros de Jesus. Por quê? Por que teve que ocorrer isso? A gente vai falar um pouquinho hoje. Porque o pecado merece punição. O pecado é uma rebelião contra o nosso Criador. E o pecado merece ser punido.
Então Jesus ele toma o nosso pecado sobre si e sofre a punição no nosso lugar, que é o que a gente falou de morte substitutiva, né? Se vocês lembrarem, morte vicária. E a terceira imputação, né, é a justiça de Cristo. Para ir para o céu nós precisamos de perfeição, né? O sacrifício de Cristo, ele anulou a nossa culpa, cancelou nossos pecados, pagou a nossa dívida. Só que a gente não tem justiça ainda para ir para o céu. Então ocorre a terceira imputação, que a gente sempre já falou bastante, né? Que Jesus ele cumpriu perfeitamente a lei. Ele viveu do jeito que nós deveríamos viver, né? Cumprindo todos os mandamentos de Deus. Ele tem justiça. E quando nós depositamos fé nele, o nosso pecado só não passa para ele, mas a justiça dele é creditada na nossa conta, né? Isso é imputação. E a gente vai falar um pouquinho hoje ainda, que ali aborda ali no verso 22 e o verso 24, tá certo? A verdade central, para vocês lembrarem o que é que a gente vai aprender hoje, né? Aqueles que confiam na promessa de Deus, como confiou Abraão, também receberam, como ele, a imputação da justiça que procede da graça de Deus. Então lembre isso. Aqueles que confiam, que depositam sua fé nas promessas de Deus, como Abraão fez. Abraão creu em Deus e isso foi imputado a ele como justiça. Ele creu em Deus. Todo aquele que deposita fé em Deus, como fez Abraão, tem a imputação da justiça sobre si. E a gente já falou bastante, é uma graça de Deus, é um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos porque nós somos pecadores. Nós somos destituídos da glória de Deus. E Deus vem e nos agracia, nos dá como um presente a salvação. Então lembre da verdade central. E eu separei aqui o texto que a gente leu, de Romanos 4, do verso 16 ao verso 25, em 3 pontos, né? Uma confiança inabalável. Segundo, uma crença mesmo diante do improvável, né? E terceiro, uma condição irrevogável. A gente vai ver esses 3 pontos no texto que a gente leu essa noite. Primeiro é a confiança inabalável, que vai do verso 16 a 17a. Mas para a gente entender o verso 16, a gente vai ter que voltar uns 3 versículos. Eu coloquei aqui do verso 14, mas é bom a gente ler do verso 13. Acompanhe aí comigo na sua Bíblia aí, ó. Verso 13 diz assim, ó: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. A gente já estudou esses versículos. De que ele está falando aqui, né? Se os herdeiros das promessas for os da lei, quem é os da lei? Quem é que está debaixo da lei? Os judeus. Os judeus receberam a lei, então eles estão debaixo da lei. E você tem que lembrar que os judeus achavam que o quê? Que eles poderiam ganhar o céu, ganhar a salvação, mediante aquilo que eles faziam, né? Só que Paulo está falando aqui, se os herdeiros da promessa são os da lei, é anulado o quê? A promessa e cancela-se a fé. Por quê? Porque isso daí é um outro meio de salvação. É um outro meio. É um outro meio de salvação, mediante as obras da lei, aquilo que você cumpre. Não tem nada a ver com a promessa, não tem nada a ver com a fé. Por que a gente não consegue, a gente já falou bastante disso, por que a gente não consegue ganhar o céu mediante aquilo que a gente faz? Por causa do pecado. A gente não falou ali. Porque a gente não consegue ser perfeito. A lei, como a gente viu em Romanos 3, ela não consegue nos aperfeiçoar. Como eu falei para vocês, para ir para o céu tem que ser perfeito, não tem? Como é que a gente vai ser perfeito? Não tem como. Se a gente quebra um só mandamento, a gente quebra todos. E a gente é culpado. Por isso que ele fala, que a gente leu ali, a lei suscita ira. Por que a lei suscita ira? Porque nós transgredimos ela. Tantas vezes eu já falei para vocês que a lei é santa, justa e boa. Só que ela trabalha com um material muito ruim. Que sou eu e você. Somos filhos de Adão, pecadores. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei. Então quando a gente quebra, a gente suscita a ira de Deus. Então se os herdeiros da promessa são os da lei, é cancelada a promessa. Por quê?
você nunca vai conseguir atingir a promessa por meio daquilo que você faz, porque você tem que ser perfeito. E é cancelada a fé, porque é outro meio de salvação. Esse meio também é um meio de Deus, só que no nosso atual estado, nós não conseguimos atingir essa promessa por meio daquilo que a gente faz, né? O meio da salvação não seria a fé, mas mediante o cumprimento da lei. Todavia, por esse meio é impossível, segundo a nossa condição atual, pois a lei exige perfeição. Em nosso atual estado de pecado, só conseguimos suscitar a ira de Deus, pois quebramos a lei. Portanto, não há como ser herdeiros mediante o cumprimento da lei. Nenhum de nós. Porque lembre, se você for viver como o Moisés fala, aquele que pela lei vive, pela lei viverá. Só que você não pode quebrar um sequer mandamento para você obter a promessa, obter a salvação. E quem de nós é capaz para essas coisas? Quem de nós? Nenhum de nós consegue. Nenhum de nós conseguimos. Como a gente viu até aqui no capítulo 3, todos pecaram. Não há um ser nessa terra que não tenha pecado, que não tenha transgredido, que não seja filho de Adão. Nós temos a nossa culpa própria e temos ainda que carregar a culpa de Adão. Por isso que nós somos o quê? Malditos. A lei nos torna malditos porque a gente quebra ela. Essa é a razão, verso 16 aí que a gente leu, a gente vai entrar hoje. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. A salvação não está em nosso poder. Lembre disso. Nós não temos o poder de alcançar a salvação por nossa própria força. Não conseguimos alcançá-la, não tente conquistá-la. E até coloquei, desista. Desista desse meio de alcançar a salvação mediante aquilo que você faz. Eu sou uma boa pessoa, eu não quebro a lei de Deus, né? Eu sou uma boa pessoa, faço coisas boas, né? Eu cumpro a lei, eu oro, eu jejuo, né? Eu vou à igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu canto na igreja, eu pastoreio, né? Eu prego. Desista de ser salvo. Essas coisas não são suficientes. Elas não são suficientes. Como a gente tem falado constantemente, as nossas obras é um trapo de imundícia, como diz Isaías 64:3, se não me engano. Elas não prestam para Deus. Nós não conseguimos angariar méritos diante de Deus para aquilo que a gente faz. Por isso que como vocês leram aí no verso 16, essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça. Como a gente tem falado constantemente, a salvação é uma graça de Deus, ela não procede de nossas mãos. Por que Deus decidiu que seria assim? Não depende das realizações, das nossas realizações. Nós não conquistamos ela. Deus, olha só, é Deus que se compromete em salvar. Por isso é mediante a graça. É Deus, vocês lembram? Nós estamos falando sempre. Foi Deus que veio até nós. Nos deu vida mediante o seu evangelho. Como vocês leram em Efésios 2, várias e várias vezes nós estamos falando, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não queríamos Deus. Nós não conseguimos nem sequer se mover para Deus. E Deus vem, nos toca, nos dá vida e traz-nos a fé. Ninguém pode dizer que Cristo é Senhor senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer, Cristo é meu Senhor, eu creio nele, senão pelo Espírito Santo, como está lá em 1 Coríntios. Por isso que é necessário Deus. É Deus que vem até nosso intermédio e nos toca, nos fala. Como Abraão, que nem. É Deus que se compromete, como eu falei para vocês. Eu não sei se vocês lembram do episódio, lá em Gênesis 15, quando Deus chama Abraão, dá uma promessa para ele, e Abraão ele vai fazer um sacrifício ali, uma aliança com Deus. E ali tá ali os animais, né? É cortado os animais ali. E Deus, ele passa pelo meio dos animais. O que é aquilo ali? A aliança, que nem eu coloquei aí, ó. Ambas as partes estão debaixo de um juramento. O que foi feito àqueles animais, porque aqueles animais foram mortos violentamente ali, sabe, naquela aliança. Né? Aquilo ali era um ritual que se fazia, porque ele falou, ó, quem de nós quebrar esse juramento, vai que ocorra a mesma coisa que aconteceu com esses animais. Só que Abraão cai num sono, e somente Deus passa ali por aqueles animais. Só Deus se compromete.
Só Deus se compromete em salvar, se compromete em cumprir aquilo que ele prometeu. Não vai partir nada de Abraão. Abraão só vai entrar com a fé, só vai crer, só vai confiar em mim. Eu me comprometo por mim em abençoar Abraão. Quer ver? Tem um texto em Hebreus 6, do verso 13 a 20. Se tu quiser, só anote aí, depois você abre lá e dá uma olhada. Diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante suas duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus, ele não pode jurar por mais ninguém, né? E ele jurou por si mesmo. Ele se comprometeu em cumprir essa promessa que ele deu para Abraão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça. Olha o que está em amarelo aí, ó. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Para que seja firme, gente. Quer dizer o quê? Que não há como perdê-la. Pois não está ancorada na nossa firmeza. Não depende da nossa oscilação, do nosso estado, porque invariavelmente a gente falha, não falha? Imagine se dependesse da nossa firmeza, da nossa fidelidade ao cumprimento da lei, às ordenanças que Deus deu. Imagine se a salvação estivesse em suas mãos. Saiba que você perderia ela, porque nós sabemos que nós somos filhos de Adão. Por mais que Deus nos chamou, nos deu graça, nos fez novas criaturas, ainda a gente lida com o nosso velho homem. Né? Eu gosto de Lutero, já falei várias vezes, né? Vocês gostam dessa frase, né? Eu pensei que o velho homem ele tinha morrido nas águas do batismo, só que eu descobri que o miserável sabe nadar. E se eu der lugar, ele volta. Né? Por isso que a gente constantemente luta, a gente mortifica a nossa carne, porque a nossa carne ela não quer se sujeitar a Deus. Então imagine só, se a segurança da sua salvação permanecesse nas suas mãos somente. Você as perderia. Tem gente que fica nessa gangorra soteriológica. Pequei, perdi a salvação. Me arrependi, voltei de bem com Deus. E por aí vai. Imagina. Né? É uma pessoa que não crê de fato na obra salvadora de Jesus Cristo. A fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que estão no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pais de muitas nações te constituí. Então, essa bênção é só para quem? Só para quem está no regime da lei? Não. É para aqueles que têm a fé que teve Abraão. Então, se você deposita fé, confiança em Deus, a semelhança de Abraão, o que diz aí? Porque Abraão é pai de todos nós. Se vocês lembrarem, capítulos anteriores, vai falar que o verdadeiro judeu, o verdadeiro filho de Abraão, não são os da carne, não são os judeus de sangue, são aqueles que creem, como creu Abraão. Quando você crê, a gente até falou, se vocês lembrarem do último estudo, nós falamos que a gente é introduzido numa nova família, a família da fé. E nós se tornamos herdeiros de Deus. Né? Todo aquele que crê, que depositou fé em Jesus, ele passa a fazer parte de uma nova família. Né? Que nem a gente leu em Pedro, se eu não me engano, foi a questão lá
que a vida fútil que vossos pais legaram, né? Falando do paganismo, né? Paulo falando, seus pais legaram uma vida fútil debaixo do paganismo, praticamente. Só que vocês foram introduzidos numa nova família, uma família de bênção, uma família, a família de Deus. E vocês são herdeiros da promessa, herdeiros de um reino que não murcha. Vocês lembram dessa lá de Pedro, 1 Pedro? Né? Um reino que nunca não se acaba, ele não se deteriora com o tempo. Porque tudo que está à nossa volta que se deteriora, um dia vai se deteriorar, né? O nosso próprio corpo. Mas o reino para o qual nós vamos não terá fim. Né? Não terá mancha, não terá mácula, né? Porque a gente faz parte da família de Deus, da eternidade com Deus. O segundo ponto, crença mesmo diante do improvável. E nós sabemos a situação de Abraão. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E aqui, com certeza, você já leu a Bíblia, né? Você chegou até o capítulo ali de Abraão, ali até o capítulo 15, o 22, ou a vida inteira de Abraão. Você sabe que não tem nenhum registro de ressurreição antes disso. Posteriormente tem, né? Algumas pessoas ressuscitaram. Deus ali fez uma obra para a pessoa ressuscitar. Mas antes de Abraão não tem nenhum registro. Só que Abraão cria que Deus ele era poderoso o suficiente para ressuscitar uma pessoa. Sabe onde isso fica nítido? Aqui, ó. Lá em Gênesis 22, do verso 4 a 6, Abraão ele contempla o Monte Moriá de longe. Aí ele fala para o servo, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, o que ele falou? Voltaremos para junto de vós. Então ele sabe que algo vai acontecer lá. Deus pediu meu filho, porque eu sacrificasse meu filho. Mas Isaac é o filho da promessa. As promessas estão nele. Deus disse que as promessas estão nele. Então, se ele vai morrer lá, Deus há de ressuscitá-lo lá. Deus há de trazê-lo de volta à vida, porque Deus não pode mentir. Em Isaac seria chamada a sua descendência. Olha só o que diz lá em Hebreus 11, do verso 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, Abraão cria que Deus ele é poderoso o suficiente. Tanto que Deus ele se revela a Abraão como Deus Todo-Poderoso. Se eu não me engano, é em Gênesis 12 ou Gênesis 13. Agora eu não lembro o versículo. Né? Que é o... Como é que fala em hebraico? Você sabe? Eu esqueci o nome. É o Deus Todo-Poderoso. Você sabe, irmã Aline? Como é que fala em hebraico? Deus Todo-Poderoso? El Shaddai. Aí, El Shaddai. Boa. Tá bom em hebraico. O Deus que vivifica os mortos e chama o quê? A existência as coisas que não existem. Certamente Paulo aqui ele deve ter alusão à criação do mundo. Que Deus, do nada, ele cria tudo que existe. A gente tem até uma palavrinha em latim, né? Que a gente fala do ex nihilo. Deus, do nada, ele cria tudo o que há. Então, o Deus que vivifica os mortos, o Deus que traz as coisas à existência, Abraão cria nisso. E a continuação, Abraão esperando contra a esperança. Porque aos olhos de Abraão, era algo impossível. Né? Diante dos olhos humanos, é algo impossível de ocorrer. Um velho de 100 anos e a sua esposa de 90 e estéril ainda ter um filho. Para olhos humanos, você fala, não, é impossível. Porque meu corpo já está amortecido pela idade, eu já não aguento mais nada. E minha esposa, também 90 anos praticamente, e ainda ela é estéril. Né? Aos olhos humanos, todo mundo que olhar isso, não é possível, isso não é possível. Só que Abraão esperando contra a esperança, né? Todavia Abraão,
creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Você lembra de Gênesis 15? Deus traz Abraão, falou, olha para o céu, Abraão. Assim vai ser sua descendência. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olha para o céu e conte as estrelas, se é que podes contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Deus prometeu isso a Abraão, que a descendência dele seria numerosa, muito numerosa. E ele creu em Deus, ele creu nessa promessa que Deus fez a ele. E ele mesmo vendo o seu corpo lá já velho, né, amortecido pela idade, ele não duvidou por incredulidade. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ele sem enfraquecer na fé. O que é enfraquecer na fé? Às vezes ocorre conosco, não é? Suscita dúvidas, é algo que vai minguando nossa fé, vai minando ela, vai corroendo ela por as coisas que estão à nossa volta. Será que eu sou salvo mesmo? Eu sou tão mau, eu sou tão falho. Eu não sou como Jesus, né? Eu gosto muito de Lutero, que ele fala assim, quando o diabo vinha tentar ele diz, sai daqui, Satanás, eu me agarro em Cristo. Cristo é o meu, eu sou o pecado dele e ele é a minha justiça, né? Porque ele falava que Satanás tentava ele para, não, você é um pecador, Deus não te ama, né? Você não tem a salvação não, você é muito falho, as suas falhas fazem com que você vão fazer com que você desça no mais profundo inferno, né? E ele sai daqui, Satanás, o meu Redentor ele vive. Como até coloquei aqui, ó, sem enfraquecer na fé. Muitas vezes as situações que nos cercam, as dúvidas, o mundo, nosso pecado tentam minar, corroer nossa fé nas promessas de Deus. Só que você não pode deixar que essas coisas minem a sua salvação, minem a sua confiança em Deus. Você tem que saber que mesmo diante das dificuldades, das adversidades, seu Redentor vive. Como eu acho que eu coloquei aqui a imagem de Jó. Se vocês já leram a história de Jó, aconteceu de tudo com Jó. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a própria saúde. Só que o que ele falou? O que ele falou? Coloquei aí, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mesmo diante de tudo aquilo que estava acontecendo com Jó, ele ainda continuou confiante, crendo em Deus. A mesma coisa deve acontecer conosco. Abraão viu as suas dificuldades, só que ele cria num Deus que é todo-poderoso, é um Deus que vivifica os mortos, que chama as coisas que não existem à existência. E ele continua no versículo, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você crê assim? Você crê como Abraão creu? Você crê que Deus você é convicto que ele há de cumprir a promessa que ele fez a cada um de vocês? A promessa da salvação. A promessa que você é justificado mediante as obras de Cristo. Que você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que nem. Aí a gente fala, né? Agora vamos falar um pouquinho de Cristo, né? A condição irrevogável, do verso 22 a 25. Pelo que isso também foi imputado para a justiça. Por Abraão ter essa fé genuína, gente, em Deus. Crer, ser convicto que Deus é poderoso para cumprir aquilo que ele prometeu. Tendo essa fé genuína, a justiça foi imputada na conta dele. Foi creditada. Lembra dessa palavra? A justiça é creditada em nossa conta. E essa justiça ela não provém de nós. Porque nós falamos que a fé não é uma obra. A fé é um dom de Deus. A fé é como um mendigo levantando as mãos. Ele não tem nada. Ele só levanta as mãos e recebe a dádiva do Criador. Assim deve ser nossa vida. Nós não podemos confiar em si mesmo, em quem nós somos, a nossa, como é que fala? A nossa descendência, né? Se a gente tem uma família, você não tem sangue azul, né? De sangue real, né? Você não nasceu numa família abastada, que tem bens, que é bem vista.
Você não pode pensar que não, que essas coisas vão fazer diferença. Não, eu sou alguém importante nesse nosso mundo. Isso não vai te colocar num estado favorável diante de Deus. Somente quando você, e nós falamos sobre isso, quando você reconhece que você não é nada, que tudo que você tem é graça. Até o ar que você respira aí agora é graça de Deus. Quando você compreende isso, fala, Senhor, eu não tenho nada. E eu já falei várias vezes desse hino para vocês. Eu nada nas minhas mãos eu trago. Eu só à cruz me apego. Porque a única coisa que nós temos é Cristo, gente. O único meio de salvação é Cristo. E não é por nossas obras, mas é pelas obras de Jesus, pelos feitos de Jesus. Só assim a justiça será acreditada na nossa conta. Será colocada, imputada na nossa conta. Verso 23 e 24. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, olha novamente a palavrinha, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, nós, seguindo os passos de Abraão, lembra do último estudo em Romanos? Aqueles que seguem nas pisaduras, seguem o pai Abraão, têm a mesma fé que Abraão teve, confiando, depositando a sua confiança, sua fé em Deus somente, que Ele é poderoso para cumprir. A justiça é imputada na nossa conta, como foi de Abraão. Por isso que fala que Abraão é o pai da fé. Abraão é o nosso modelo. O modelo. Porque, lembra, a salvação nunca foi pelas obras, nunca foi pelo aquilo que as pessoas faziam, sempre foi pela fé. Então, Paulo aqui ele está mostrando, olha, o nosso pai na fé, o nosso descendente, ele não foi salvo por aquilo que ele fez, mas ele foi salvo por crer em Deus, por confiar em Deus. E ele não duvidou por incredulidade. Ele entregou todo o seu ser, toda a sua vida ao Senhor. A Bíblia não é um livro de histórias antigas na qual lemos para se entreter. Não. Ela narra a história da redenção. Seus fatos mostram a benevolência de Deus, no qual servem de fortalecimento de nossa fé. Eu até coloquei, Romanos 15:4. Pois tudo quanto outra hora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Por isso que você deve ler esse livro. Você se fortalece lendo esse livro, porque tudo o que você está lendo aí é concernente à obra da redenção. E eu falei até certa vez para a irmã Aline, você não pode pensar que esse livro não te toca. Ele diz respeito a você também. Porque até falei, o mesmo Espírito que abriu a salvação para os gentios lá na casa de Cornélio, foi o mesmo Espírito que tocou você. E isso fez porque você conheceu este livro aqui, o evangelho desse livro. Toda a escritura praticamente é o evangelho. Diz respeito à obra da salvação. Nós estava até falando sobre graça, né, irmã? Ele falou, você descobriu um pouquinho da graça, você vai ler a Bíblia novamente, você só vai ver que tem graça em tudo. É Deus se voltando para nós, é Deus se conversando com Adão, é Deus dando uma promessa no Éden a respeito da salvação. O proto-evangelho está lá. Da semente da mulher vai vir um que vai pisar a cabeça da serpente. Ele vai desfazer tudo aquilo que Adão fez de errado. Que é o que a gente falou, a gente vai entrar no capítulo 5, a gente vai falar do segundo Adão. O primeiro Adão nos legou culpa, né? E a ira de Deus e pecado. O segundo Adão nos legou justiça e vida eterna. Então, toda vez que você se volta para a Escritura, lembre disso. Tudo que está ocorrendo aqui é para te salvar. É para uma vez mais você estar nos braços do Pai. Porque mediante o Evangelho você se religa com o Senhor. Quando você conhece as palavras do Senhor, quando você conhece aquilo que Ele fez por você através de Jesus Cristo, você é salvo. Você depositar fé, como fez Abraão. Deus diz que somos justificados mediante a fé, nas obras de Cristo somente. Devemos crer. Devemos o quê? Confiar. Devemos repousar nessas promessas, gente.
Quando cremos naquele que ressuscitou Jesus dos mortos, a justiça perfeita de Cristo é acreditada na nossa conta. Quando depositamos fé no ato redentivo do crucificado, somos tornados justos, não por nossas obras, mas pela obra de Deus, morto em nosso lugar naquele Calvário. Por isso somos perfeitos aos olhos de nosso Deus, somente por Cristo. Quem concedeu então essa condição a nós? De justos perante Deus. Quem é que concedeu isso? O próprio Deus, né, irmão? O próprio Deus. Por isso que a gente tem falado, a imputação da justiça não foi por algo que nós fizemos. O que a gente vai fazer, né? Nem a gente estava falando da questão da reforma, né? No catolicismo romano, você vai se tornando justo mediante as suas obras, para que no final vai ser avaliado ali, vamos ver se você tem justiça suficiente para entrar no céu. Ah, você não tem? Então vai para o purgatório. Vai lá purgar um pouquinho, depois você entra no céu. Depois de uns milhares de anos lá. Só que a gente falou que a justificação no protestantismo, né, no evangelicalismo, é totalmente diferente. Quando nós depositamos fé em Jesus, no ato em que nós cremos, nós somos justificados. Nós somos declarados no tribunal de Deus justos. Não por nossos méritos, não por aquilo que a gente faz, mas pelas obras, pela vida, pelaquilo que Cristo fez. Cristo, por isso que a gente tem falado constantemente, né? Cristo é central. Cristo é central para a nossa fé. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa. Posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Cristo foi entregue por nossas transgressões, gente. Lembre disso. Nosso pecado subia como um odor fétido ao céu, suscitando que a ira de Deus. A cada transgressão, a ira de Deus se acendia cada vez mais. Para livrar-nos da ira de Deus, do Deus vivo, seu Filho se entrega em nosso lugar e é punido em nosso lugar. E com seu sangue cobre a multidão de nossos pecados. Nós já falamos muito sobre isso, sobre a propiciação que Cristo faz em nosso intermédio. O que é propiciação? É um sacrifício para apaziguar uma divindade, né? Cristo, ele se entrega como sacrifício. Porque o pecado, ele foi suscitado, ele suscitou a ira de Deus. E o pecado precisa ser punido. E esse pecado foi punido em Jesus. Por isso que a gente falou de morte vicária, morte substitutiva. Jesus nos substitui na cruz. Ele recebe a violenta ira de Deus no nosso lugar. Ele é colocado, ele é entregue como uma substituição, a substituição penal, né? E a propiciação, ele apazigua a Deus. Por isso que nós entramos, gente, num relacionamento, numa condição para com Deus, né, de justos diante dele. A gente vai estudar no próximo estudo, né, justificado mediante a fé, nós temos o quê? Quem sabe? A continuação do versículo. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Por que paz com Deus? Paz fala de ausência de quê? De conflito, de guerra. Antes de Cristo, nós estávamos em guerra com Deus. Porque nós éramos hostis a Deus. Porque a sua vida era vivida para si mesmo. Né? O pecado fez isso, nos desviou de Deus, fazendo com que a gente mesmo viva para nós. E cada vez que você vive para você mesmo, com os seus deleites, transgredindo a lei de Deus, o quê? Você ofende a Deus com o seu ser, com o seu pecado. Por isso que a ira de Deus se suscita. Você é inimigo de Deus. Só que mediante a fé naquilo que Deus fez e por intermédio de Jesus, você recebe o quê? Paz, você está em paz com Deus. A gente vai falar disso na próxima pregação. Jesus, seu sacrifício propiciou, seu sacrifício propiciatório apazigua a Deus, pois o pecado que não poderia passar impune foi punido em alguém naquele Calvário. Cristo te lava,
Cristo te purifica, gente. Ele te justifica e te concede vida eterna. Aí a pergunta, o que devo fazer para ser salvo? Faça como o pai Abraão. Creia no que Deus fez por você mediante Cristo Jesus. Confie nas promessas de Deus, porque Ele diz que te justifica mediante Jesus. E se você depositar fé, se você confiar em Jesus, você é salvo. Creia, abrace isso. Abrace com toda a sua força, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. Romanos 4:25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A maior prova que Deus aceitou o sacrifício de Cristo em prol de pecadores foi que Deus os ressuscitou dos mortos. E ao ressuscitar, ele o faz o quê? Para a nossa justificação. Se Cristo tivesse permanecido, gente, naquele sepulcro, nós continuaríamos nos nossos pecados. Mas a prova que Deus aceitou aquele sacrifício foi porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E ele ressuscitou para a nossa justificação. Lembre disso. Por isso que é maravilhoso. O Evangelho é central. O Evangelho é o meio pelo qual nós se religamos novamente com Deus. É onde a gente recebe redenção, onde a gente é resgatado. E quando você olha para a cruz, né, eu já falei várias vezes disso, olhe para a cruz com severidade, porque ali você está vendo uma coisa grave. O meu pecado custou a vida do Filho de Deus. Por isso que a gente fala, o pecado é algo gravíssimo. E eu já falei várias vezes, Deus sempre esteve plenamente satisfeito com Jesus por toda a eternidade. Mas no dia que o meu pecado e o seu pecado caiu sobre Jesus, Deus não se importou, ele não poupou o seu próprio filho por causa dos nossos pecados. Mas também olhe para a cruz com ternura e amor, porque ali é o maior ato feito em prol da humanidade. Porque ali, mediante aquela pessoa derramando sangue naquele calvário, ele reata, ele traz de volta os seus filhos. Eu vou citar mais uma vez Agostinho, meu Deus. A cruz é o púlpito onde Deus pregou o amor. Lembre-se disso. O maior ato de reconciliação foi feito ali na cruz. Então pense nisso. Meditem no Evangelho. Tenham a fé que Abraão teve. Confie naquilo que Deus fez por você. Por mais que você tenha falhas, por mais que você olhe para si, poxa, eu não me pareço com Jesus, eu não tenho o caráter de Jesus, eu sou tão falho, eu sou pecador, Senhor. Mas eu creio naquilo que o Senhor fez por mim através de Cristo Jesus. Eu creio que o Senhor levou todo o meu pecado naquele Calvário. Eu creio que o Senhor foi o sacrifício propiciatório que me apaziguou, que me colocou num novo relacionamento com o Pai. Que me lavou, que me purificou mediante o seu sangue purificador. Creia nisso. Deus diz que nos justifica de nossos pecados, pois eles são pagos em Cristo. Deus diz que somos declarados justos mediante a obra de Cristo. Deus diz que nos atribui justiça mediante a obra de Cristo. E ele diz que devemos crer como Abraão nessa promessa bendita, no qual nos fará permanecer firmes no dia que ele julgar os homens. Aqueles que construíram, firmaram, na rocha, resistirão ao juízo. Porém, todavia, sobre aqueles que construíram sobre a areia, perecerão quando a tempestade do juízo de Deus sobrevier naquele dia. O texto que a gente leu na abertura, os dois firmamentos, aqueles que ouvem as minhas palavras, é um homem sábio que edificou a sua casa onde? Sobre a rocha. Vai vir a tempestade e a casa dele vai permanecer lá. Mas o homem que ouviu as minhas palavras e edificou sua casa na areia, quando vinha a tempestade, os rios transbordarem, aquela casa caiu e foi grande a sua ruína. Muitos pregadores pegam esse versículo e falam que isso aqui está se referindo ao dia do juízo, gente. E se você de fato, você está firmado, ancorado na rocha eterna,
Tem até aquele hino, firmado na rocha eterna estou eu e tenho a salvação. Esse é o ponto, se você está firmado em Deus, nas promessas verdadeiras de Deus, em Cristo, você tem a salvação, você resistirá ao juízo no último dia. Mas se não, eu lembro até uma ilustração, eu não lembro se eu já dei para vocês. Um fazendeiro, ele tinha 2 ovelhas para dar à luz, né? E ambas deram à luz no mesmo momento. Só que a ovelhinha que nasceu, né, o filhotinho morreu. A outra deu à luz e nasceu um filhotinho saudável, só que a mãe morreu no meio do parto. Aí o fazendeiro olhou assim, puxa, aquela ovelhinha vai morrer de fome, porque ela perdeu a mãe. Aí ele teve uma grande ideia, vou pegar ela e vou colocar naquela lá que perdeu o filhote, né? Ela vai amamentar. Quando ele colocava, ela rejeita, a mãe rejeita. Oxe, não é meu filho, né? Não tem o cheiro dele, não se parece com ele. Aí o que um fazendeiro sábio faz? Ele vai lá, pega a ovelhinha que morreu, escalpela ela, tira o couro, cobre ela, a ovelhinha que perdeu a mãe, e dá lá para aquela que perdeu o filhotinho. Ela olha assim, oxe, tem o cheiro dele, se parece com ele, eu aceito. A mesma coisa nós, gente. Se a gente crê naquilo que Jesus fez por nós, o sangue dele cobre a multidão de nossos pecados. E quando nós estivermos diante de Deus, Deus não vai olhar para você e vai ver você, mas vai ver as marcas de Jesus, o sangue de Jesus que cobre a multidão de seus pecados. E Deus te aceitará por isso. Então lembre disso. Amém? Aplicações para a gente terminar, né? Podemos descansar, pois nossa confiança repousa e está ancorada naquele que é fiel. Então, seu Deus é fiel, não é? Seu Deus, tem gente aí que fala que Deus ele está num grande processo de mudança, né? A teologia do processo. Que Deus, ele muda, né? Que Deus, ele não é imutável, ele muda sim. Né? Imagina se Deus acordasse pela manhã, não vou salvar mais a Aline, não. Eu estou meio decepcionado com ela. Né? A Janaína, a irmã Antônia, não, muito falha. Inferno. Imagina se Deus acordasse assim uma manhã e mudasse de ideia. Né? Deus, ele é fiel. Por isso que nós podemos descansar nas promessas do Pai. Porque ele é fiel para aquilo com que ele prometeu. Né? Então, se sua fé está ancorada na rocha eterna, fiel, você pode ficar despreocupado. Segundo, mesmo diante das adversidades, esperemos em nosso Redentor. Ele se levantará sobre a terra. Ele é todo poderoso e fiel para cumprir o que prometeu. Então, esperemos nele, como ocorreu com Jó, o próprio Abraão. Olhou para as adversidades que estavam à sua volta, mas creu que o meu Deus é poderoso. E ele há de se levantar. Ele há de cumprir aquilo que ele me prometeu. E terceiro, somente aquele que creu, a semelhança de Abraão, pode desfrutar da condição de justo diante de Deus. Abandone seus pecados e não firme-se em suas obras. Somente deposite fé na obra de Cristo e entre para a família da fé. Então creia, como creu Abraão. Porque quando nós cremos, nós somos justificados como foi Abraão. Tá certo? Esse é o estudo de hoje, gente. Vamos orar? Pode orar por nós? Graças te damos, Senhor Deus, por um dia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, por ter nos justificado, ter perdoado os nossos pecados, ter nos lavado, nos remido com teu sangue e ter possibilitado que nós nos tornássemos teus filhos. Assim o Senhor fez. Hoje estamos aqui, Senhor, com a igreja reunida, para adorar a Ti. Te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez para nós. Muito obrigado, Senhor, por esse estudo, pela vida do Ricardo, que fomos ensinado, e por cada um que está aqui presente. Abençoa, Senhor, o nosso final de semana, abençoa também o nosso retorno aos nossos lares agora. Em nome de Jesus, nós te bendizemos e te agradecemos. Amém.